Gente, para a gente finalizar, né, eu falei sobre os 4 sinais clássicos, que é a frequência cardíaca, a frequência respiratória, pressão arterial, né? E também falei sobre o 5º sinal vital, que é a dor. Eu vou falar um pouquinho agora sobre a saturação, né? Sobre a oximetria, que a gente é aquele aparelhinho que a gente avalia a saturação, né, do paciente. Quanto que o paciente está saturando, ou seja, quanto de oxigênio está circulante no sangue daquele paciente, né? Então a gente tem que entender também esse valor de referência e entender também o contexto do paciente para a gente saber se aquilo é normal, se aquilo não é normal para o paciente, né? Então é muito importante, gente, a gente entender esses valores, né, da saturação. Hoje em dia, o aparelhinho, né, o oxímetro, é muito fácil de comprar, é um aparelho hoje muito acessível, muitas pessoas têm acesso a esse aparelho, então a grande maioria das casas tem, e a gente precisa de também entender esses valores, né, entender aquilo que a gente está aferindo. Durante a supervisão também eu vou explicar para vocês, né, como é que o que significa aqueles números, né, mas é importante vocês entenderem o que é e para que serve, né, e o que vocês estão aferindo, não é simplesmente, tô olhando ali, eu escuto muitas vezes a pessoa falando assim, é respiração, né, uma coisa é frequência respiratória, outra coisa é a saturação a gente está medindo, né, a quantidade de oxigênio presente no sangue. Geralmente a gente utiliza esse aparelhinho, né, o oxímetro no dedo, né, a gente pode utilizar, geralmente a gente usa aqui no dedo indicador, mas se a pessoa não tem um dedo, né, é importante que a gente saiba que a gente pode utilizar em qualquer dedo, né, sempre nas extremidades, né, tanto no pé quanto na mão. Mas esses aparelhinhos, né, esses aparelhinhos de uso doméstico, geralmente a gente tem que utilizar, eles têm mais eficácia, os valores são mais fidedignos quando a gente utiliza nos locais corretos. Da mesma forma que eu falei para todos os aparelhos que a gente utiliza até aqui. Ler o manual do fabricante para a gente poder entender qual aparelho a gente está utilizando, né? O que é o valor normal hoje em dia da saturação de uma pessoa normal que não tem nenhum problema respiratório que vai influenciar diretamente aí na quantidade de oxigênio presente no sangue, tá? Entre 95 e 100. Abaixo de 95, gente, a gente já fica em alerta, né? Naquela pessoa que não tem nenhum problema, mas a gente tem que considerar que as pessoas, muitas vezes, que têm problemas respiratórios, como efizema pulmonar e DPOC, às vezes tem um nível mais baixo. Então, mais uma vez eu digo, a gente tem que entender, o contexto do paciente para a gente poder determinar, porque às vezes é um paciente que às vezes os 92 é uma saturação excelente para a condição de saúde daquele paciente. Então é muito importante a gente conhecer o nosso paciente, a gente entender aquele paciente para a gente poder dar sequência, né, para a gente poder acionar a equipe, né, de saúde, o médico assistente, a gente tem que conhecer esse paciente, né. Então, geralmente, gente, a gente, né, quando vocês iniciam o trabalho na casa daquele paciente, a gente dá uma introdução do que é normal para aquele paciente. Vocês fazem um treinamento para entender o contexto daquele paciente, para a gente entender que, por exemplo, 92 de saturação é normal. Mas o valor preconizado, né, o valor de referência, o valor de normalidade é entre 95 e 100, tá bom? Sobre a saturação é isso, né? É importante a gente entender aqueles valores. Geralmente, o aparelho, o saturação, também mostra pra gente ali a frequência cardíaca, né? Esses aparelhos são bem completos, ele mostra pra gente a saturação e também mostra pra gente a frequência cardíaca. Então, a gente já consegue muitas vezes mensurar esses dois valores, assim como no aparelho de pressão também, né, gente? O aparelho de pressão também, muitas vezes ele dá a frequência cardíaca pra gente. Então, muitas vezes a gente não precisa também tá fazendo aquela palpação que eu disse. Então, é muito importante a gente também entender o aparelho que a gente está utilizando, né? Então, aqui a gente chega ao fim dos nossos vídeos. Eu espero que vocês tenham conseguido compreender e aprender um pouquinho aí, né?
entender aí que o conhecimento é muito importante para a nossa prática profissional, né? A gente está aprimorando cada dia. Eu espero que vocês aí me mandem aí sugestões de tema, coisas que você gostaria que a gente discutisse. Espero que num futuro bem próximo, né, a gente consiga estar fazendo esses encontros presenciais para que a gente possa trocar ideia mesmo, né, trocar experiências, né, o conhecimento, eu tenho muito prazer em passar o conhecimento para vocês, mas toda vez que eu passo conhecimento eu também estou aprendendo, né, espero que vocês façam um bom proveito aí de todos esses vídeos, de toda a apostila que eu fiz, foi feito com muito carinho, muita dedicação, né? E tô à disposição aí para a gente poder fazer a prática durante a supervisão e também, né, tirar as dúvidas de vocês através do WhatsApp, através do e-mail. Vocês podem me ligar se precisarem também, tá? Agradeço muito aí o tempo disponibilizado e mais uma vez peço aí para vocês sempre estarem aí contando comigo para o que precisar, tá bom? Um beijo a todos e muito obrigada.